oração, dá um amém bem forte para Jesus. Amém de confirmação. Quando nós confirmamos uma oração, nós recebemos essa oração como um amém na nossa vida, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei você, mas em um culto como esse, tá? Eu preciso que Deus ele toque em áreas da minha vida. Eu preciso sair desse lugar com áreas da minha vida tocadas, tá bom? E se você também precisa que Jesus toque em áreas da tua vida, eu te convido a você essa noite. Eu sempre falo algo aqui nessa igreja. E quando nós estamos aqui dentro prestando um culto ao nosso Deus, lá fora o nosso Deus está vencendo as nossas guerras, tá bom? Ele está vencendo as nossas guerras. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem bonito para Jesus essa noite? Glória a Deus, Pai amado. Louvado ao Senhor Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Senta adorando ao nosso Deus essa noite. Glória a Deus, Pai. Pega a tua Bíblia no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para a nossa vida essa noite. Abra a tua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo de número 1, em nome do Senhor Jesus. Josué. Josué capítulo 1. Josué, primeiro livro depois aí de Deuteronômio. Glória a Deus. Josué capítulo 1. Deus ele tem algo para a nossa vida essa noite. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler? Diz, olha só o que diz. Josué capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. Nós vamos ler até o versículo 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, teu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu trarás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Não feche a tua Bíblia, mas eu te convido a curvar a tua cabeça. Curva a tua cabeça. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, Deus, eu sei, Pai amado, que se não for o teu Espírito Santo falando conosco essa noite, Pai amado, do homem não pode sair nada, meu Pai. Então eu quero humildemente, Jesus, te pedir, Espírito Santo, fala conosco essa noite, Espírito Santo. Me usa como um instrumento, como um vaso, meu Pai. Que essa noite, meu Deus amado, o Senhor possa edificar a nossa vida, possa
precisar alimentar o nosso espírito, meu Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós já preparamos a mesa, Deus, e eu te peço essa noite que o Senhor venha colocar o maná da tua palavra, meu Pai. Coloca o maná da tua palavra nessa mesa, meu Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, Pai amado, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Você pode dar mais um aplauso para Jesus essa noite? Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Quero que você coma aqui a palavra de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Se esse irmão do teu lado conversar com você, diga para ele que horário de conversa é depois do culto, tá bom? Depois do culto, vocês colocam o papo em dia, porque eu entendo que no momento de um culto como esse, o diabo ele tenta de todas as formas causar distrações nas pessoas, tá? O diabo ele causa distrações. Eu sei que eu aprendi uma oração há um tempo atrás na minha vida, quando eu estou sentado numa cadeira como essa assistindo, vendo a pregação da palavra de Deus. Eu aprendi uma oração que sempre eu faço, falo assim: Deus, toca na minha mente, que a minha mente não seja distraída, Pai, pelas coisas e pelo diabo, Deus. Eu faço essa oração, porque eu entendo que o diabo ele vai tentar de alguma forma me distrair, porque ele sabe que se eu absorver aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo louvado, aquilo que está sendo testemunhado aqui na nossa igreja, a minha vida ela pode ser transformada e ela pode ser mudada, tá bom? Eu costumo falar algo sobre, existem pessoas que perdem a oportunidade numa igreja de receber aquilo que Deus tinha preparado para a vida dela naquela noite. Por quê? Porque ela se distraiu, se distraiu. Ou ela conversou com a pessoa do lado, ela levantou para ir lá beber água, levantou para ir lá no banheiro, e naquele momento Deus ele liberou uma palavra rema, uma palavra dirigida justamente para a tua vida, tá bom? Para a tua vida. Eu quero que você entenda que num culto como esse, Deus ele tem uma palavra liberada para a nossa vida, tá bom? A pregação é para toda a igreja, mas Deus ele tem uma palavra direcionada diretamente para você. E se você ficar desatento e distraído, o diabo, a Bíblia fala, comparando o diabo como um pássaro, que as sementes são semeadas na beira do caminho. Aí vem esse pássaro e come a semente que foi semeada na beira do caminho. E a Bíblia fala que a semente é a palavra, e compara o diabo com esse pássaro. Compara o diabo com esse pássaro. Ele vem e come, rouba a palavra de dentro do coração das pessoas. Então eu quero que no nome do Senhor Jesus nós não possamos deixar o diabo ele roubar a semente da palavra de Deus nos nossos corações, tá bom? Não deixe. O diabo ele é um ladrão, tá? Então em nome do Senhor Jesus Cristo, faça uma oração sempre quando você estiver na casa de Deus, estiver na presença de Deus, na cela, em qualquer lugar. Faça essa oração: Deus, não deixe a minha mente se distrair, não deixe, mas que eu possa absorver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, tá bom? Quando você começar a agir dessa forma no mundo espiritual, pode ter certeza, muitas vitórias, muitas bênçãos virão sobre a tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ele colocou uma palavra hoje no meu coração, tá? Aqui dentro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Esse capítulo eu já preguei algumas vezes sobre essa mesma história de uma forma diferente, mas nessa noite Deus ele me direcionou para a mesma história que eu já preguei ela de outras formas, e Deus ele me direcionou para pregar ela de outra forma essa noite, tá bom? Eu não sei se você que está vendo aqui essa frase, mas a palavra que Deus ele tem para a nossa vida essa noite é uma palavra sobre recomeçar. Pastor, recomeçar, pastor? Sim, tá bom? Eu não sei se você já ouviu
ou um slogan ou uma frase que algumas igrejas adotam. Eu tenho o desejo de um dia fazer um banner para colocar também aqui na nossa parede com essa frase, tá bom, pastor? Com essa frase, é aquela frase que diz assim: igreja, lugar de novos recomeços. Se você parar para analisar bem detalhadamente, você começar a olhar a vida dos irmãos da igreja, você vai perceber que muitos irmãos, quando aceitaram Jesus Cristo de Nazaré, eles recomeçaram a sua vida, tá bom? E a igreja é um lugar, sim, nós aprendemos aqui, ainda mais que eu já preguei sobre isso, nós aprendemos que a igreja é um pronto-socorro espiritual. Na igreja, tá bom? Existem enfermos das diversas enfermidades, desde a enfermidade física, desde da unha encravada até as mais piores, existe. E existem também pessoas com enfermidades na alma. E quando você dá uma olhada nas manchetes dos jornais hoje em dia, você percebe que parece que a enfermidade na alma, ela está sendo maior que a enfermidade física. Por quê, pastor? Porque o que mais você vê hoje nos jornais são o quê? Pessoas, né, se suicidando, pessoas em um desespero total, dando cabo da sua própria vida. Alguns anos atrás, uma doença que ela não é nova, sempre existiu, mas hoje ela é considerada a primeira do ranking, tá? A primeira doença onde muitas pessoas já adquiriram essa doença pelo menos uma vez na sua vida. Sabe qual é o nome dela? Depressão. A depressão hoje é uma doença que ela alcança a casa mais simples lá dentro da favela, como a casa mais luxuosa dentro dos maiores condomínios. Ela não tem, né, ela não faz acepção de pessoas. E eu entendo que em muitos casos, a depressão é sim uma doença da alma. É claro que eu não vou ser hipócrita de falar para você que é apenas uma doença da alma, porque você, né, quando vai num médico, que hoje se você for no médico, depressão tem até CID, daqueles aqui que vão em médico, vão aqui, né, fazer consulta com médico, sabe o que é CID? CID é o número da doença a qual, né, você foi diagnosticado. E a depressão já tem CID. Eu sei que existem medicamentos, sim, tá bom, que podem aí aliviar ou até mesmo curar ela, mas em muitos e diversos casos é uma doença da alma. E doença da alma, nenhum medicamento, pode ser o antibiótico mais forte que existe, ele não cura. Doença da alma, somente quem pode curar é Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele pode curar a doença da alma. Eu tenho certeza, se eu perguntar para aqueles aqui que um dia aceitaram Jesus e perguntar: oi, tu tinha alguma doença aí na tua alma? Né? Pode ter certeza que eu vou ouvir pessoas falando: não, pastor, antes eu já passei por um momento depressivo, já passei por um momento, né? Alguns vão chegar até o extremo que você fala: pastor, já tentei até me matar, pastor, mas Jesus me alcançou. Eu sei disso. E sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa? Deus proporcionou para essa pessoa um novo recomeço, tá bom? Um novo recomeço. Eu quero que nós possamos entender essa noite que o nosso Deus, Ele é o Deus de novos recomeços. Repita assim comigo: Deus é um Deus de novos recomeços. Acredite, isso é verdade. Deus ele é expert em dar oportunidade para que pessoas possam começar a sua vida novamente. Se você for parar para ler a Bíblia, você vai perceber que o simples ato, não simples, perdão, mas o ato de aceitar Jesus Cristo de Nazaré como Salvador já é um ato de um novo recomeço. A Bíblia fala que quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa ela se torna uma nova
uma pessoa que recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, o ato de eu receber Jesus na minha vida já é Jesus falando assim: olha, eu estou recomeçando a tua vida novamente, tá bom? Eu já falei isso e repito, mas para aqueles que ainda não passaram pela experiência do batismo nas águas, tá bom? Eu oriento a passar. E aqueles que já passaram sabem o que eu vou falar agora nesse momento. No estudo de batismo, nós damos um estudo aqui para as pessoas que vão batizar e nós explicamos: olha, no momento que você for batizado, o batismo por imersão é aquele batismo que a pessoa ela se afunda na água e volta novamente. Naquele momento a Bíblia fala, tá, que Deus ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados, ele não lembra mais. E sabe o que acontece com a pessoa? A pessoa ela se torna, vamos fazer uma comparação com um veículo. A pessoa se torna um veículo 0 quilômetro, não tem nem 10, nem 2 quilômetros rodado. Ela vai começar a rodar a sua vida novamente a partir desse momento que ela morreu para o mundo e agora está vivendo para Deus. Isso é também o novo recompensa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas essa noite, eu entendo que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos recomeçar algumas áreas da nossa vida. E eu quero que você entenda essa noite que não é errado recomeçar, não é errado você, tá, parar um dia e falar: não, eu vou recomeçar essa área da minha vida, porque eu compreendo que às vezes existem áreas da nossa vida que elas estão andando, mas estão andando com aquele, dito lá do mundo, estão andando de mal a pior. Tem áreas da nossa vida que elas estão andando em direção a um abismo. A Bíblia fala que existem caminhos que para o homem, esses caminhos eles parecem caminhos direitos, mas o fim desses caminhos a Bíblia fala que são caminhos de morte. E eu entendo que existem pessoas que elas estão vivendo as suas vidas, estão caminhando para um caminho de morte, estão caminhando para um abismo. E eu entendo que se alguém está caminhando para um abismo, se não existir uma intromissão, se Jesus ele não entrar no caminho e falar assim: olha, dá uma parada e recomeça essa área da tua vida. Se não acontecer isso, você morre. Então eu quero que nós possamos entender que áreas da nossa vida, se necessário, elas precisam ser recomeçadas novamente. Elas precisam, tá? E parece, por experiência minha, que quando você recomeça alguma área da tua vida, parece que as coisas começam a dar mais certo. Essas coisas começam a dar mais certo. Eu não sei se você, como eu, fico às vezes observando, por exemplo, algumas pessoas que às vezes vêm de outros estados para cá, para Porto Velho. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço cearense que saiu do Ceará e veio tentar a vida aqui no estado de Rondônia, aqui na cidade de Porto Velho. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas prosperaram. Existem famílias aí cearenses que vieram para cá, montaram o mercado, e hoje os mercados estão aí espalhados, pela cidade de Porto Velho. Então eu posso entender, observando, que muitas das vezes quando você recomeça algo na tua vida, existe uma tendência disso dar certo, tá? Existe uma probabilidade disso ir para frente, porque você aí, deu uma freada quando você estava indo, e você agora vai começar algo novo na tua vida. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te falar esta noite: o nosso Deus,
Ele é o Deus do novo. Pastor, Deus, Ele é o Deus do novo, pastor? Sim. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na nossa vida. O crente em Jesus, ele tem que viver diariamente experiências fresquinhas com Deus todos os dias. Tu sabia disso? Sabia que o crente em Jesus, ele tem que experimentar da parte de Deus continuamente algo que nunca aconteceu em sua vida, tá? Ele tem que viver isso da parte de Deus diariamente. Pastor, não estou entendendo, pastor. Eu quero que você compreenda essa noite que quando nós aceitamos a Jesus, nós não podemos viver do nosso passado. Existe uma coisa que não pode voltar atrás. Sabe o que é? O passado. O passado, o que passou, passou. O que você fez, não existe uma fórmula mágica, não existe uma nave que você volta lá no ano de 1900 e bolinha, e você ajeita tudo que você, fez de errado. Não existe essa fórmula. Bom, o passado não volta. O presente, para aqueles que não sabem, o presente é hoje. O presente é aquilo que você está vivendo hoje. Mas eu quero que você se atente a algo que você pode mudar na tua vida. Sabe o que é? O teu futuro. O teu futuro está em tuas mãos. Se você parar e começar a compreender que, de acordo com as tuas decisões, você pode alcançar com Deus aquilo que o teu coração deseja, tá? Você começaria a servir a Deus com mais alegria. Se você compreendesse, tá bom? Que lá na frente, se aquilo que você quer está diante dos propósitos, do desejo de Deus, se você soubesse que isso é possível acontecer na tua vida, você viveria dias melhores ao lado de Jesus. Sabe por que existe hoje muito crente carrancudo? A verdade é que é crente infeliz. Pastor, existe crente infeliz? Existe. Você olha para a cara do indivíduo e você sabe que o cara é infeliz. Mas eu quero que você compreenda que existe algo errado. Existe algo errado quando você vê uma pessoa que ela está tempo na igreja, está tempo, vem do culto, faz a obra de Deus, é do ciclo de oração, é da equipe de sei o quê, mas quando você olha para a vida da pessoa, a pessoa sempre é triste. E você detecta isso, no semblante do rosto. Sabe o que acontece? Essa pessoa não consegue viver uma vida plena com Jesus. Ela não conseguiu compreender o que Jesus tem para ela lá na frente. Ela acha que aquilo que aconteceu na vida dela, não existe um Deus capaz de mudar aquela situação. Então ela se conforma. Eu quero que nós possamos entender que uma das coisas que faz crente virar crente carrancudo, crente infeliz, é quando ele começa a se conformar com aquilo que acontece na vida dele. Porque quando ele se conforma, ele para de crer que o nosso Deus, ele é um Deus do novo. Ele para de crer isso. Ele nunca compreende e entende que Deus pode dar algo novo na vida dele. Ele sempre compreendeu que a minha vida sempre vai ser dessa forma, dessa forma e dessa forma. Nunca passou pela cabeça dele que um dia Deus pode abrir as portas e dar um carro novo. Ele não consegue entender isso. Nunca passou pela cabeça desse indivíduo que Deus pode abrir as portas e você pode dormir hoje e acordar amanhã lá na praia de Copacabana, tomando água de coco e olhando aquela bela paisagem do Rio de Janeiro. Isso não passa na cabeça de crente que é infeliz, porque não compreende aquilo que Deus ele pode fazer em sua vida. Eu quero que você entenda algo essa noite. Uma das coisas que move o meu coração em relação a buscar a Deus é uma palavra
chamada esperança. Eu tenho esperança de dias melhores na minha vida do lado de Deus. Eu tenho esperança. Eu não aprendi com nenhum pastor meu ou alguém que já mentoriou a minha vida que o Deus a qual eu sirvo é um Deus que vai me levar para o buraco. Eu não entendo, eu não aprendi isso de nenhuma das minhas lideranças. Sempre eu aprendi que o meu Deus é um Deus que me leva rumo à felicidade. E algo que no meu coração eu tenho em relação a Deus é uma esperança. E é uma esperança de coisas boas. Você pode até achar, pastor, mas o Senhor é muito otimista, pastor. A pessoa tem que ser mais pé no chão quando serve a Jesus. Cuidado! Quando você acredita nessa frase que nós temos que ser pé no chão em relação às coisas de Deus. Porque eu entendo quando alguém fala assim, não, pastor, nós temos que andar na vida, mas nós temos que ser pé no chão, né, pastor? Opa! Você saiu da linha que Deus ele trabalha. Porque sempre eu prego nessa igreja que o nosso Deus ele não trabalha na linha de raciocínio humano. Deus ele não pensa igual o homem. E sempre eu prego nessa igreja, eu vou continuar falando até eu morrer, que o nosso Deus ele pode fazer todas as coisas. Não existe nada que o nosso Deus ele não possa fazer. Eu quero que você entenda isso. Se alguém falar assim, pastor, mas eu orei muito, pastor, com uma unha encravada, pastor, ser curada na minha vida, e não foi curada não, pastor. E por isso eu deixei de acreditar nas coisas maiores que Deus pode fazer. Você caiu na astúcia do diabo. Eu quero que nós possamos compreender quando nós lemos a nossa Bíblia, que o nosso Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. E todas as coisas no grego significa todas as coisas. Pastor, Deus ele pode ressuscitar o morto, pastor? Claro que pode. Deus ele pode curar o câncer, curar a AIDS, curar o leproso, pastor? Claro que pode. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Então eu quero que você aprenda e você guarde no teu coração essa palavra que eu guardo no meu coração. Tenha um coração esperançoso para com Deus e sempre creia que Deus ele vai fazer coisas boas e novas na tua vida no dia de amanhã, tá bom? Você pode dormir hoje e acordar amanhã lá na praia de Alté do Chão, lá no Pará, tomando água de coco, vendo aquele rio Tapajós que é tão bonito, tá bom? Deus ele pode fazer isso na tua vida. Quem recebe isso no fim da sua vida, melhor em Deus, dá uma glória a Deus para Jesus. Dá um aplauso para Jesus essa noite. Eu creio que você pode fazer. Eu creio que você pode fazer. Então eu quero que no nome do Senhor Jesus, se necessário for, nós recomeçarmos áreas da nossa vida, para que essas áreas elas possam ser produtivas, para que essas áreas elas possam ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu quero encorajar cada um aqui a recomeçar, tá bom? E eu quero que você compreenda e entenda, recomeçar é normal na vida do ser humano, tá? Eu sei que nem todo mundo aqui casou com o primeiro namorado ou namorada. Eu sei que algumas pessoas aqui já passaram por desilusão amorosa, mas você soube recomeçar. E Deus não te abençoou com esse varão, com essa Salvador que está aí do teu lado? Já pensou se você não tivesse recomeçado nessa área da tua vida? Você tinha morrido. Então eu quero que nós possamos entender que é necessário sim recomeçar algumas áreas, tá bom? É necessário. E eu quero trazer aqui para a nossa vida que Deus, dentro aqui de Josué capítulo 1, algumas exigências que Deus ele faz quando nós vamos recomeçar alguma área da nossa vida. Pastor, Deus ele faz algumas exigências, pastor, sim, Deus ele faz
algumas exigências, tá? A primeira exigência aqui, Josué capítulo, se você tiver com a Bíblia aberta, Josué capítulo 1, a primeira exigência, ele fala para nós se levantar, se atente ao texto bíblico. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Olha só, entenda uma coisa: o Josué, ele está diante de um acontecimento não muito bom. Sabe qual é o acontecimento? O seu líder, aquele a quem ele olhava e tomava como exemplo, aquele a qual ele confiava, que estava seguindo ele rumo à terra prometida, o seu líder, agora estava morto. O Moisés, ele morreu. E sabe o que poderia acontecer? Como Moisés ele morreu, todo o povo poderia ficar agora desesperançoso, e também Josué, porque diante da morte, quantas são as pessoas que desistem da vida diante da morte? Quantas são as pessoas que, se você for hoje olhar, fazer um panorama aí na sociedade, existem pessoas que lamentam a morte do marido até hoje, e elas nunca mais conseguiram levantar-se de novo, né? Nunca mais conseguiram dar um passo à frente na sua vida, porque estão ainda ligados ao marido que morreu lá em 1800 e bolinha. A verdade é que a morte na vida de muita gente, ela estabiliza, né? Ela neutraliza uma pessoa de ir para frente. Poderia sim acontecer isso aqui na vida do Josué. Ele poderia muito bem agora ficar desesperançoso. Poxa, cara, a pessoa a qual eu admirava morreu, agora para onde eu vou? Qual a esperança que eu tenho? Sempre eu ouvia só da boca dele a direção qual que nós teríamos que tomar, mas ele agora está morto. Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que coisas da nossa vida ou áreas da nossa vida estejam mortas, tá? Isso não pode ser um obstáculo para você continuar vivendo. Eu quero só que você entenda algo, porque eu compreendo que há áreas de pessoas, na vida de pessoas existem áreas que estão mortas. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que um abismo ele chama outro abismo. Mas quando você tem algo morto na tua vida, alguma área morta na tua vida, isso atrai as outras áreas também para a morte, tá? Por exemplo, se você mulher tem algum complexo na tua vida, tá? Sei lá, você não gosta de uma área do teu corpo, você não gosta do teu falar, você não gosta de alguma coisa em você, pode ter certeza, essa área da tua vida vai lhe chamar, vai atrair para que outras áreas da tua vida também elas sejam mortas. Se você não é uma pessoa plena, se você não é uma pessoa realizada em Deus, algo na tua vida que está travado, pode ter certeza, isso vai atrair outras áreas da tua vida a se travarem também. Eu não sei se você me compreende, mas quando nós recebemos a Jesus Cristo de Nazaré, tá? Nós temos que nos tornar homens e mulheres plenos. Nós temos que nos tornar homens e mulheres libertos, porque a Bíblia fala que o nosso Senhor, quando Ele nos alcança, Ele nos transporta do império de Satanás para o império da luz, que é o império do Filho de Deus, que
que é Jesus Cristo. Eu quero que você compreenda algo. Quando eu recebo Jesus e tenho o Espírito Santo na minha vida, quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que entender que eu sou o ser mais valorizado do universo. Quando eu tenho a presença de Deus, não existe nenhuma estrutura humana, tá? Não existe nenhuma estrutura feita por mãos humanas mais valiosa do que eu. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos templo, morada. Você consegue compreender o que é o Deus Todo-Poderoso? Aquele Deus que a Bíblia fala que Ele é tão grande que a sua face está diante dos anjos e a terra é estrada dos seus pés. Aquele Deus que no livro de Jó a Bíblia fala que Ele mede a terra com a ponta do seu dedo. Aquele Deus que a Bíblia fala que Ele mede as águas do oceano com a concha da sua mão. É esse Deus que mora dentro de você. Você sabia disso? É esse Deus que mora dentro de você. E eu não posso me sentir inferior, falando diretamente para mulheres. Eu jamais posso me sentir inferior a qualquer atriz com o maior corpo bonito que existe na mídia hoje, que está nos programas de televisão rebolando a bunda sensual. Quero que você se coloque no lugar que é teu, e o lugar que é teu é um lugar muito especial. A tua vida, o teu corpo, nem se compara, tá? É muito mais valioso do que uma atriz que está lá no programa de televisão e aos olhos humanos o corpo até é bonito, mas não é mais valioso do que o teu. Entenda isso no nome do Senhor Jesus. Por que, pastor? Porque você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. E isso é o que mais importa na vida de um homem, na vida de uma mulher, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, eu quero que você entenda algo essa noite. O Josué poderia muito bem ficar prostrado, ficar caído no chão, mas Deus deu uma palavra para Josué. E a primeira exigência que Deus fez para Josué, no momento agora ele ia agora recomeçar, ele ia recomeçar a vida. Moisés não estava mais na frente, todo mundo aqui sabe que Josué agora ia ser o sucessor de Moisés, ia assumir a liderança do povo, então ele ia recomeçar tudo. Ele poderia ficar prostrado, mas Deus mandou ele se levantar. É a primeira exigência de Deus. Levante-se do lugar aonde você está. Quando você se levantar, pode ter certeza, Deus vai preparar um novo recomeço muito abençoado para a tua vida, tá? Uma das coisas que nós não podemos fazer, um dos lugares a qual o sonho eles morrem, sabe qual é esse lugar? É um lugar chamado zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde muitos sonhos de pessoas já morreram, estão morrendo e vão continuar morrendo. Por quê, pastor? Porque a zona de conforto é um lugar de estagnação, é um lugar que não vai para frente, tá? Está estagnado. A pessoa não tem pensamento no amanhã, a pessoa não consegue enxergar aquilo que vai acontecer daqui a um mês, daqui a alguns anos. Ela estagnou na vida, tá? E eu quero que no nome do Senhor Jesus, crente dessa igreja, é claro que eu já prego para vocês e eu ensino que a nossa caminhada, segundo a Bíblia Sagrada, a nossa caminhada é sempre para frente, tá bom? É tanto que a Bíblia fala para nós não olharmos nem para a direita, muito menos para a esquerda. Não olhe, sempre caminhando para frente. O apóstolo Paulo ele fala assim, ó: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para frente em direção ao
Nós temos que entender isso. Se eu ficar na zona de conforto, estagnado, e não me levantar para viver, pode ter certeza, eu vou me tornar um crente carrancudo e infeliz na presença de Deus. Por quê? Porque eu não vou ter projeção, eu não vou ter esperança de dias melhores na minha vida lá frente, porque eu vou sempre me conformar, tá? Você me conformar, isso aqui tá bom na minha vida. Recebi alguns meses atrás aí o auxílio emergencial. Tá muito bom, agora cessou o auxílio, não sei o que eu faço, mas está muito bom na minha vida. Esse tipo de palavra é o que se fala na zona de conforto. Eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo essa noite nós possamos se levantar para provar do melhor que Deus ele tem para fazer na nossa vida, tá bom? Quando eu falo me levantar e provar do melhor que Deus ele tem para a nossa vida, eu quero que você entenda no nome do Senhor Jesus que Deus ele tem sim o melhor nas áreas materiais. Deus ele tem sim o melhor. É tanto que a Bíblia fala que Deus, o salmista Davi falando assim, que Deus ele prepara uma mesa farta no deserto, ele prepara para os seus filhos. Deus, ele falando através aqui do salmista Davi, ele fala, Davi falando um dos versículos que eu acho muito impactante, ele fala dessa forma: olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi isso acontecer. Sabe o que é isso? É Deus cuidando do seu povo. É Deus cuidando do seu povo. Quando você olha na Bíblia, você vê um Deus que quando o seu povo ele está em um lugar, vamos se dizer que não tão bom, que é o deserto, porque quando você olha na Bíblia, você sabe que o deserto não é um lugar tão bom. Tem que se passar pelo deserto para chegar na terra de Canaã. Mas não vou te falar que o deserto é um lugar que todo mundo passa rindo à toa, não. Às vezes você passa pelo deserto chorando. Às vezes você passa pelo deserto um pouquinho sério, porque as coisas apertaram, tá? Mas a Bíblia fala que no deserto, quando o povo de Israel estava passando por aquele deserto, sabe o que acontecia com aquele povo? De noite, aonde o clima no deserto ele cai drasticamente abaixo de zero e fica frio no deserto à noite. Aqueles que ainda não foram, como eu também nunca fui no deserto, tá? Isso aí eu sei, está lá nos livros. Mas no deserto, ainda mais lá no deserto onde o povo de Israel peregrinou, depois que escurece, o clima cai absurdamente abaixo de zero. Sabe o que Deus fazia? Eu estou cuidando de vocês. Deus colocava uma coluna de fogo, e essa coluna de fogo aquecia aquele povo durante a sua dormida no deserto. De dia, aonde a temperatura vai acima dos 40, podemos comparar ao nosso clima aqui também em Porto Velho, né? Mas a Bíblia fala que lá no deserto, acima dos 40 graus, quando o sol estava queimando, Deus ele colocava uma coluna de nuvem, uma nuvem tampando o sol, e aquela nuvem fazia sombra, tá? Eu quero que você compreenda, você tem que ver os detalhes da Bíblia. A história fala que o povo que saiu do Egito e peregrinou pelo deserto rumo à terra prometida era aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Porto Velho tem em média aí 800 mil pessoas, então é muito mais do que todos os habitantes de Porto Velho estavam naquele deserto. Então não era uma nuvenzinha que Deus ele colocava. Deus ele fazia, meu irmão, sombra a quilômetros, meu irmão, para aquele povo peregrinar no deserto e aquele sol não queimasse a terra. Era Deus cuidando daquele povo. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que aquele povo passou o tempo necessário, o tempo suficiente no deserto, mas as suas sandálias não se gastavam, as suas roupas não se rasgavam, eles andavam e não tinha a necessidade
de comprar novas roupas, porque Deus, Ele conservava a sandália, conservava as vestimentas. Eu quero que você compreenda isso, que Deus é esse que faz isso pelo seu povo. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, tá bom? Esse é o Deus que diz para mim e para você, ó, se existem áreas na tua vida que precisam ser recomeçadas, a primeira exigência que eu te faço: se levante, se levante, olhe para frente, aviste um sinal bom lá na frente, aviste, coloque na tua mente, coloque no teu coração. O livro de Lamentações, ele fala, ele nos dá uma orientação, falando dessa forma, para nós trazermos a nossa memória, aquilo que nos dá esperança. O apóstolo Paulo, ele fala, falando também nessa mesma linha de mente, de pensamento, o apóstolo Paulo, ele recomenda a todos nós pensarmos nas coisas que são do alto. Sabe o que eu entendo quando eu vejo alguns versículos dessa forma na Bíblia? Que Deus, Ele não se agrada muito não quando eu fico aqui com a minha mente cheia de pessimismo. Deus, Ele não se agrada muito quando eu fico aqui na minha mente achando que tudo vai dar errado. Deus não se agrada muito disso não. Porque a maioria dos versículos na Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu tenho certeza que se eu lembro de alguma coisa morta na minha vida, isso não vai me dar esperança. Se eu lembro de algum fracasso, de alguma derrota, se eu lembro de alguma coisa, né, de uma tragédia que aconteceu na minha vida, de algum abuso, alguma coisa que aconteceu, eu tenho certeza que isso nunca vai me trazer esperança. Eu quero que você entenda que crente, nós pastores não pregamos que você tem que ser, né, um alienado, uma pessoa que, né, às vezes as coisas estão tão ruins, você está dizendo que está bom. Nós não pregamos para você ser dessa forma, não. A única coisa que eu oriento é que na tua mente e no teu coração haja uma esperança de coisas boas que vão acontecer lá na frente na tua vida. Tá? Eu não sou um idiota de falar, pastor, eu estou passando por um momento difícil e agora eu vou falar que eu estou passando aí por um momento bom. Eu não estou falando dessa forma. Se você estiver passando por um momento difícil e você está conversando com uma pessoa, fale a realidade. Fale a realidade. Mas eu quero que interiormente, dentro do teu coração, dentro da tua mente, haja um pensamento que Deus um dia vai te tirar dessa que você está passando e vai conceder coisas boas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele faz isso, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, se levante do lugar aonde você está. Se você está caído, está caído, pastor, estou caído na minha vida espiritual, pastor. O apóstolo João, falando em uma das igrejas da Ásia, ele fala assim, ó, para você voltar-se aonde você caiu e se levantar, e você buscar na tua vida o primeiro amor. Eu quero que você compreenda algo, até mesmo na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa vida para com Deus, tem momentos que é necessário nós recomeçarmos de uma forma diferente. E eu quero que você compreenda que é sim o desejo de Deus, que se for para você melhorar, é o desejo de Deus que você recomece novamente a tua vida espiritual para com Deus, a tua vida ministerial para recomece ela. Fala, Deus, até que eu estava andando dessa forma, mas eu vou recomeçar, vou fazer tudo novo, Deus. Vou começar como um bebê gateando na tua presença, como uma criança. Se for para melhorar, faça isso no nome do Senhor Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Olha só a segunda exigência. Segunda exigência, Josué 1:9. Josué 1:9 diz
diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Segunda exigência de Deus: encare os seus problemas, tá bom? Encare os seus problemas. Vou falar algo aqui, não se escandalize comigo, tá bom? Nem me crucifique na cruz, tá? Mas eu vou dizer algo para você aqui, não se escandalize. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite: que os teus problemas, eles são seus problemas, eles não são meus problemas, eles não são da tua liderança, eles não são do teu irmão, da tua irmã, eles não são do teu esposo, da tua esposa. Os teus problemas, eles são teus problemas, tá bom? Entenda isso, porque eu sei que existe muita gente, tá? Que às vezes acha que é responsabilidade do irmão que está do lado fazer ele sair desse problema. Sabe o que eu compreendi há um tempo na minha vida? Tá? Eu compreendi que quando eu tenho um problema, a primeira pessoa que tem que resolver esse problema sou eu. Eu sou o responsável. Se eu alcançar, se eu tiver a ajuda dos meus irmãos, glória a Deus. Eu vou levantar minha mão para o céu e vou glorificar a Deus, porque eu tive a ajuda de alguém para me sair desse problema. Mas se eu não tiver a ajuda de ninguém, eu não vou culpar essa pessoa que não me ajudou. Eu não vou falar aos céus que eu saí da presença de Deus porque o irmão fulano de tal, o líder, o pastor, não fez isso pela minha vida. Opa! Que nós possamos entender que o problema, ele é meu. Se eu tiver ajuda de irmãos, tiver ajuda dos meus parentes, tiver ajuda de alguém, glória a Deus, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus. Mas se eu não tiver, eu jamais vou ter isso como motivo para mim ou sair da presença de Deus, ou ficar falando que eu não resolvi ele porque eu não tive a ajuda de ninguém. Eu quero que você compreenda no nome do Senhor Jesus que para você recomeçar novamente alguma área da tua vida, você tem que encarar de frente os teus problemas, tá bom? Encara. A verdade é, quando você olha na Bíblia, você percebe alguns personagens da Bíblia vencendo alguns gigantes. Quando você olha, por exemplo, o Davi, sabe o que você vê? Vê o Davi, é claro, com a presença de Deus, destruindo o seu gigante Golias. É o Davi destruindo o seu gigante. Você olha na biografia do Davi, você vai ver ele falando: antes de eu destruir esse gigante aí, eu já matava urso e leão. Antes de eu derrubar esse gigante e matar o Golias, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, de vez em quando aparecia lá um urso, aparecia um leão, sabe o que eu fazia? Eu dava uma gravada nele e matava eles. Então, isso não foi o primeiro gigante que eu derrubei. Eu já fazia isso há muitos tempos lá na minha vida. Sabe o que é isso? É eu derrubar os meus gigantes. Eu sou o responsável em derrubar eles. Quase ninguém sabia que o Davi matava urso e leão. Quase ninguém sabia. Sabe por quê? Porque ele matava lá no campo. E tu não vê na Bíblia a referência de Davi chegando na casa do seu pai e falando: papai, onde aconteceu isso? Filho? Não, mas ele matava diversos leões e ficava na dele. Ninguém sabia. Porque até mesmo se soubesse, ia se escandalizar. Como um homem mata leão e urso? Mas eu quero que você compreenda que nós, que somos Davis, todos os dias nós temos leões e ursos para matar na nossa caminhada, tá? Eu quero que você compreenda no nome do Senhor Jesus Cristo
que vai ter dias que não vai ter ninguém por perto para te ajudar a matar leão e urso, não. Se você não confiar única e exclusivamente no teu Deus, vai ter dias que o teu pastor não vai estar lá perto te ajudando, não. Vai ter dias que o teu líder vai estar lá perto, vai ter dias que o teu esposa, tua esposa, alguém da tua família vai ter dias que essas pessoas não vão estar. Mas você vai ter que vencer esses leões, porque aquele que não vence é derrotado, aquele que não vence é passível de morte. Então eu quero que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, olhar para os nossos problemas e encará-los. Eu tenho uma convicção que nós, que somos crentes, filhos de Deus, nós não estamos sozinhos. Nós não podemos ter um homem, uma pessoa do nosso lado, mas aquele que está do nosso lado, ele é maior do que qualquer força humana ou sobrenatural. Você sabe disso. Quando Davi vai derrotar aquele gigante Golias, a frase que Davi usa: você vem contra mim com espadas, com escudos, você vem contra mim, com toda a aparelhagem de um soldado da época. E Davi fala: mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Sabe por que Davi venceu aquela guerra? Porque ele sabia que não estava sozinho. Eu quero que você compreenda e entenda: nós não estamos sozinhos. Até mesmo quando você está trancado dentro de um quarto fechado, 4 paredes, lá você não está sozinho. Isso serve até mesmo para nós vigiarmos. Sabe por quê? Sabe por que muita gente faz coisa errada? Sabe por quê? Porque olha para um lado, olha para o outro, olha para trás e não tem ninguém olhando. Aí quando não tem ninguém olhando, aí a pessoa é tentada a fazer o que é errado. É igual o irmão contando hoje para mim, que no trabalho dele foi lá os boca de urno, ainda ontem, comprar voto. Sabe o que ele fez? Saiu fora. Não, é errado, não vender não. Se quiser eu voto, se não quiser eu não voto. Mas sabe o que poderia fazer? Deixa eu ver se o pastor está vindo ali na esquina. Deixa eu ver se o meu líder está por aqui. Deixa eu ver se tem alguém conhecido aqui da igreja que não tem não. Passa para cá. O ser humano é tendencioso a fazer coisas erradas quando ele pensa que não existe ninguém vendo. Já ouviu a história do Moisés? Moisés ele sai lá do palácio e ele vai caminhando rumo aonde os seus irmãos hebreus estavam. E quando ele vai caminhando, ele avista uma briga de um egípcio com um hebreu. Aí sabe o que Moisés faz? Ele olha para um lado, ele olha para o outro, vê que ninguém está olhando e vê aquela briga. Aí ele chega no pescoço do egípcio e estrangula o pescoço daquele egípcio. Cava uma cova rasa e deixa o corpo do egípcio lá. Pastor Moisés fez isso? Fez isso. Eu acho fantástico a Bíblia, porque a Bíblia não esconde os erros que os grandes homens de Deus fizeram na sua vida. Está lá de novo, um certo dia, Moisés passeando, indo em direção aos seus irmãos hebreus, e quando de repente ele avista outra briga, aí ele vai apartar novamente. Aí o cara que estava brigando olha para ele e fala: tu vai me matar igual tu matou aquele egípcio outro dia passado? Quando ele ouve isso da boca do rapaz, cara, tu viu?
Aquele dia que ele fugiu do Egito, foi morar no deserto, porque ele tinha matado o egípcio. Sabe o que nós temos que entender? Quando eu estou entre quatro paredes, eu olho para um lado e não tem ninguém, olho para o outro, não tem ninguém, olho para baixo, não tem ninguém, olhe para cima, porque você vai ver olhos te olhando. Esses olhos são como chama de fogo. Esses olhos são aqueles que o apóstolo João ele viu lá na igreja de Pátio. Esses olhos eles queimam. A presença desse Deus é aquela presença que o salmista Davi fala: olha, como eu fugirei da presença desse Deus? Se eu subo as mais altas montanhas, ali tu estás. Se eu vou às mais profundezas do abismo, ali tu estás também. Eu não posso fugir da tua presença. Se nós começássemos a entender dessa forma, que a presença de Deus está em todos os lugares, pode ter certeza, nós seríamos mais firmes, mais vigilantes. Mas voltando aqui para a palavra, para você recomeçar, encare os teus problemas e vença-os em nome de Jesus. Você pode dizer um amém para Jesus? Você pode dar um aplauso para Jesus essa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Para concluir, tá? Terceira exigência que Deus ele faz para a nossa vida. Terceira exigência: siga a voz de Deus. Siga a voz de Deus. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Esse versículo, se você puder me acompanhar, me acompanhe. Mas versículo 7 e 8 diz assim: olha só, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tá bom? Terceira exigência que Deus ele faz para mim e para você, quando nós estamos diante de um novo recomeço. Terceira, siga a voz de Deus. Bom, siga a voz de Deus. O que Deus ele fala para Josué é justamente isso. Josué, está recomeçando, tá? Levanta-te, tem bom ânimo, tá? Cata teus problemas, mas, versículo 7, não vá nem para a esquerda, não vá nem para a direita. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia, medita nele de noite. Tá bom? Aí continua falando para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, para que você, tá? Porque para que o teu caminho seja bem sucedido. Vou te dar uma explicação, porque muita gente quebra cara na vida. Vou te falar porque muita gente quebra cara na área financeira, quebra cara na área conjugal, quebra cara no relacionamento interpessoal, pessoa para pessoa. Sabe por quê? Muita pessoa quebra cara na vida. Resposta simples: porque não está seguindo a direção de Deus. Quando o homem e a mulher não seguem a direção de Deus, pode ter certeza, essa pessoa vai quebrar a cara lá na frente. Eu costumo falar e eu repito para essa igreja: nós estamos em um caminho, nós estamos caminhando rumo à terra prometida, e não é aqui novidade para qualquer pessoa
que eu e você já temos o mapa do tesouro em nossas mãos. Não é novidade para nós que nós já temos a bússola que vai nos levar até o melhor de Deus e até o tesouro. Pastor, qual é esse mapa? Pastor, qual é essa bússola? Está na tua mão. Esse é o mapa que nos leva a viver o melhor de Deus. Essa é a bússola que nos direciona a provar as coisas excelentes, as coisas boas, as coisas sobrenaturais da parte de Deus. Se nós, como servos de Deus, colocarmos isso em prática na nossa vida, tá? Porque esse livro fechado, ele é um livro normal, como qualquer um outro, mas quando você abre esse livro, ele é a boca de Deus falando ao homem. Entenda isso no nome de Jesus. Esse livro aberto, ele dá direções para todas as áreas da nossa vida. Você sabia que a Bíblia, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida? Se você não sabia, eu te falo essa noite. Tudo ela tem resposta. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã cedo, segunda-feira. Essa Bíblia, ela nos direciona para nós vivermos uma vida extraordinária, tanto como Filho de Deus aqui na terra, e também nos direciona para um dia ir morar com o Senhor Jesus no céu. O conselho que Deus deu para Josué foi só meditar nele. Medita de dia, mas também medita de noite. Quando você meditar nele, vai ter certeza, vitórias e bênçãos irão acontecer na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu quero essa noite, em nome de Jesus, orientar cada um dessa igreja, se necessário for, recomeçar áreas da sua vida, recomeçar algo novo na tua vida, tá? Eu vou ser bem direto. Tem pessoas aqui que precisam recomeçar o seu relacionamento com a tua esposa. Tem pessoas aqui que precisam recomeçar, tá? Esse relacionamento, que tem que recomeçar o tratamento, tem que recomeçar, tem que conquistar novamente. Tem pessoas aqui que tem que recomeçar o tratamento com filho, com filha. Tem pessoas aqui que tem que recomeçar a sua vida ministerial. Tem pessoas que tem que recomeçar a sua forma de viver para com Deus. Não dá para ter Deus como um amuleto, não dá para ter Deus como um anjo da guarda, não dá para ter Deus como algo que você carrega no teu bolso. Deus, ele não cabe no nosso bolso. Entenda isso no nome de Jesus. Não dá para viver a vida dessa forma. Eu quero que essa igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, se necessário, nós possamos recomeçar, e recomeçar da forma certa, da forma correta, tá bom? Quando você olha na Bíblia, você percebe que o próprio Deus, um dia, ele recomeçou. A Bíblia fala lá no Noé. Lá no Noé, a Bíblia fala que Deus, um dia, ele olhou para aquilo que ele tinha feito, e ele falou: olha, me arrependi de ter feito isso. Sabe o que eu vou fazer? Vou recomeçar novamente. Mandou o dilúvio. 8 pessoas foram salvas: Noé, sua esposa e o restante da família. Mas sabe o que Deus fez naquele momento? Deus, ele recomeçou. Deus, ele recomeçou. Se até Deus recomeça coisas, imagine eu e você. Um personagem que Jesus, ele contou uma parábola, está na Bíblia essa parábola. Nós chamamos ele de filho pródigo. Filho pródigo estava na casa do pai, tinha tudo que era do pai era dele. Um dia ele tomou a decisão de sair da casa do pai. Ele tomou a decisão de um dia ir embora, pediu a parte da herança que lhe cabe, foi embora. Aí que sabe a história, gastou tudo. Chegou a um nível do fundo do poço. A Bíblia fala que ele foi
tão ao fundo do poço que ele foi comer a comida que os porcos comiam. Na verdade, ele competia com os porcos. Competia. Ou o porco comeu, ele comia. Tinha tudo na casa do pai. Se ausentou, o diabo escravizou, levou ao fundo do poço. E se não fosse a iniciativa dele em recomeçar tudo de novo, a história dele seria uma história de morte. Mas a Bíblia fala que um dia ele caiu em si. Caiu em si e ele falou: na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu estou comendo hoje. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai para recomeçar tudo de novo. E ele levanta-se, encara os seus problemas, e agora ele segue caminhando, recomeçando tudo de novo para a casa do Pai. Aí eu vou te falar algo a respeito de Deus. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo um Deus. A Bíblia fala que o pai do filho pródigo simboliza Deus. Todos os dias, aquele pai ia à janela e olhava para a porteira para ver se o seu filho estava voltando. Quando aquele pai avistou o filho voltando, sabe o que ele fez? Abriu a sua mão. Sabe o que é abrir a mão? Esse símbolo é um símbolo de você vai abraçar alguém. Quando você abre as mãos, você está na perspectiva de abraçar uma pessoa. O pai do filho pródigo abraça, abre suas mãos para abraçar novamente o filho pródigo. Jesus na cruz, os braços abertos de Jesus na cruz, é dizendo para mim e para você: eu sempre vou estar disposto a te abraçar novamente, tá bom? Sempre vou estar disposto. É isso que o nosso Deus ele é. É por isso que eu volto ao começo daquilo que eu falei. O meu Deus e o teu Deus, ele é um Deus de novos recomeços sempre. Todo aquele que quer recomeçar, Deus ele te dá uma folha em branco. Ele te dá oportunidade para você começar da forma que você quiser, claro, da forma que você quiser, baseado naquilo que Ele quer na tua vida, mas Ele concede isso na tua vida, uma nova oportunidade. O nosso Deus, Ele é o Deus das oportunidades. E essa noite eu quero que no nome do Senhor Jesus, Deus Ele deu oportunidades para nós, tá bom? Nos deu oportunidades de recomeçar de uma forma diferente. Pode ser nas pequenas coisas, como eu estou falando aqui, pode ser no tratamento, pode ser em ser um melhor pai, uma melhor mãe, pode ser em ser um melhor amigo, pode ser em ser um melhor pastor, pode ser em ser um melhor obreiro, pode ser em ser o melhor servo de Deus, pode ser em ser uma melhor pessoa, mas é necessário todos nós recomeçarmos algo novo na nossa vida, tá bom? E aqueles que essa noite olha para si e fala: pastor, eu preciso melhorar, pastor, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso melhorar como homem, como mulher, eu preciso melhorar como servo de Deus, eu preciso recomeçar, pastor. Assim como eu te convido a você vir até o altar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Venha até o altar. E o nosso jeito de humilhação a Deus é no altar. Deus ele vai nos dar novos recursos.